pessoal. Na última aula a gente falou dos motivos, né, apresentou um pouco dos motivos da Primeira Guerra Mundial, e hoje a gente vai falar do conflito propriamente dito. Então a gente vai começar pelo último motivo que tínhamos tratado, que foi a questão balcânica. Foi a partir dessa crise lá nos Balcãs que teve início a Primeira Guerra Mundial. Então vamos relembrar primeiro o que foi a questão balcânica, né, que foi uma disputa territorial envolvendo de um lado a Sérvia e de outro o Império Austro-Húngaro. As duas áreas estão circuladas em vermelho. O que esses dois territórios disputavam? Disputavam áreas da Península Balcânica. E a Península Balcânica é mais ou menos essa área circulada em amarelo, mais esse território todo em que a Sérvia está inserida. Então, essa área era disputada pelo Império Austro-Húngaro e pela Sérvia. O Império Austro-Húngaro queria aumentar o tamanho do seu território, tanto que já tinha conseguido dominar algumas áreas da Península Balcânica, por exemplo, esse território onde está a cidade de Sarajevo, que é a Bósnia, esse território mais acima, onde está a cidade de Zagreb, que é a atual Croácia, e o território mais acima ainda, que é onde está a cidade de Ljubljana, que é o território da Eslovênia. Todas essas áreas fazem parte da Península Balcânica e estavam sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Só que esses territórios todos eram habitados por povos de origem eslava, e os sérvios tinham como objetivo juntar todos os povos de origem eslava, os eslavos do sul, né, num único país chamado Grande Sérvia. Portanto, queria tirar essas áreas do Império Austro-Húngaro e reuni-las, juntando todos os povos eslavos do sul. E o Império Russo apoiava os sérvios, que os russos também são eslavos, apoiava os sérvios nesse projeto. Já o Império Austro-Húngaro queria dominar essa região para ampliar a área do seu próprio território e contava com o apoio do Império Alemão. Pois bem, foi nesse território, mais especificamente na cidade de Sarajevo, que é a capital da Bósnia, que ocorreu o evento que provocou o início da Primeira Guerra Mundial. O estopim para o início da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, esse que está aí no centro da imagem. Ele foi assassinado na capital da Bósnia, cidade de Sarajevo, que ele visitou no dia 28 de junho de 1914. A Bósnia era um território que pertencia ao Império Austro-Húngaro, mas era habitado por povos de origem eslava e, portanto, era uma área de disputa com a Sérvia, que pretendia constituir a Grande Sérvia. O Francisco Ferdinando visitou a cidade no dia, uma visita de governo, e sofreu um atentado de um movimento político, um movimento nacionalista político sérvio, chamado de Mão Negra. Só que esse atentado ele fracassou, ele não alcançou o objetivo. A bomba que foi jogada no carro do arquiduque, ela tocou no teto do carro e acabou explodindo no carro de trás, onde estavam seguranças do arquiduque. Nessa imagem aqui, ele está descendo já as escadarias do hospital, numa visita que fez aos soldados que foram feridos. Portanto, ao invés de se retirar imediatamente da cidade, por considerá-la perigosa, já que tinha sofrido um atentado, ele permaneceu na cidade, cumpriu os compromissos a que havia se proposto e ainda visitou os soldados que se feriram no atentado que tentou matá-lo. Ele deixa então o hospital, se despede e vai rumo ao hotel. Só que no caminho, o motorista do carro em que ele estava se perde e enquanto ele manobrava o carro, um dos ativistas do movimento Mão Negra, que é o movimento sérvio, que estava nas imediações, se lamentando do fato de o atentado não ter dado certo, ele percebe a presença do arquiduque e aproveita a oportunidade, se aproxima do carro e dispara contra o arquiduque Francisco Ferdinando e contra sua esposa Sofia. O nome desse estudante, desse ativista nacionalista sérvio do movimento Mão Negra, que acabou assassinando o arquiduque e a sua esposa, é Gavrilo Princip. Está aqui a imagem dele sendo capturado imediatamente após os tiros e ele acabou sendo preso. Aqui uma imagem dele em detalhe. Aqui vocês veem o esquema, né, do estopim, desse último evento que provocou o início da Primeira Guerra Mundial. Então, qual é a questão de fundo? É a disputa territorial na Península Balcânica entre, de um lado, Sérvia e de outro, o Império Austro-Húngaro. No dia 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, visitava a capital da Bósnia, Sarajevo, que era um dos territórios que pertenciam ao Império Austro-Húngaro, mas eram habitados por povos de origem eslava e, portanto, disputados pela Sérvia. E nesta visita, o arquiduque acabou sendo assassinado pelo ativista de um movimento sérvio nacionalista, o Mão Negra. O nome desse ativista é Gavrilo Princip. Então, esse assassinato provocou uma crise e essa crise acabou dando início à Primeira Guerra Mundial. As autoridades do Império Austro-Húngaro exigiram da Sérvia um pedido de desculpa, uma retratação. Afinal, foi o ativista de um movimento político sérvio que assassinou o herdeiro do trono austro-húngaro. E tudo indica que o governo sérvio tinha envolvimento com esse movimento nacionalista Mão Negra.
E o que o Império Austro-Húngaro exigiu foi que a Sérvia fizesse um pedido formal de desculpas pelo que aconteceu. E as autoridades sérvias não se sentiram responsáveis pelo assassinato e acabaram não pedindo desculpas. Resultado, o Império Austro-Húngaro, cerca de um mês depois, no final de julho de 1914, declara guerra à Sérvia. Quem vem em defesa da Sérvia, que é um grande aliado seu, é o Império Russo. Então a Rússia, para defender a Sérvia, vai lá e em seguida declara guerra ao Império Austro-Húngaro. E quem vem em defesa do Império Austro-Húngaro para defendê-lo é um grande aliado seu, o Império Alemão. Então os alemães, em resposta, declaram guerra à Rússia. E em seguida os alemães também declaram guerra à França. Então, se vocês observarem a questão da política de alianças, que envolvia a Tríplice Aliança de um lado, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e de outro, a França, a Inglaterra e a Rússia, 2 de cada um dessas alianças já estão na guerra, né? 3 dias depois, a Inglaterra entra declarando guerra à Alemanha, por motivos que a gente vai discutir depois. E a Itália é o único país que não entra na guerra de início, permanece neutra. Qual é o argumento da Itália para permanecer neutra? É que o tratado que a Itália tinha com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro era um tratado de guerra defensiva, ou seja, se alguém declarasse guerra à Alemanha ou alguém declarasse guerra ao Império Austro-Húngaro, como era uma guerra defensiva, para defender também esses territórios, a Itália era obrigada a entrar no conflito. Ocorre que tanto o Império Austro-Húngaro quanto a Alemanha entraram nesse conflito agora porque quiseram. O Império Austro-Húngaro declarando guerra à Sérvia e a Alemanha declarando guerra à Rússia e à França. Portanto, era uma guerra ofensiva, tanto do Império Austro-Húngaro quanto da Alemanha. Por conta disso, os italianos acabam permanecendo neutros no início do conflito. E aí a gente começa a perceber alguns problemas da Tríplice Aliança, que agora não é mais tríplice, né? Afinal a Itália está neutra, que é dos alemães e do Império Austro-Húngaro. Se vocês observarem no mapa aqui, vão perceber que a Alemanha e o Império Austro-Húngaro está espremida entre o Império Russo de um lado e França e Inglaterra do outro, que são as áreas em verde. Portanto, para realizar essa guerra e obter êxito, é preciso que os alemães, principalmente, que são a principal força militar desse período, que eles fizessem uma guerra em 2 frentes, né? Tivesse que dividir esforços para enfrentar ao mesmo tempo os russos, que ficam a leste, e franceses e ingleses, que ficam a oeste. E era tudo o que os alemães não queriam. Então, desde muito tempo, sabendo dessa política de aliança, os alemães já tinham elaborado um plano de guerra pensando em contornar o problema desse conflito que se daria em 2 frentes. Os alemães não queriam enfrentar ao mesmo tempo russos de um lado e franceses e ingleses de outro. Então, o principal líder militar alemão do início do século XX chamava-se General Schlieffen, e o Schlieffen elaborou um plano para fazer uma guerra e evitar o conflito em 2 frentes ao mesmo tempo. Então, no que consistia o plano Schlieffen? Ele fazia o seguinte cálculo: quando se iniciasse a guerra, os franceses conseguiriam reunir as suas tropas imediatamente e começar o conflito, se possível até no mesmo dia ou no dia seguinte. Os alemães da mesma forma. Só que os russos, como o território é gigantesco, como vocês podem ver pelo mapa, os russos precisariam, segundo os cálculos dos alemães, de cerca de 6 semanas para conseguir reunir os seus exércitos e iniciar a guerra de fato. Então, segundo os cálculos do Schlieffen, 6 semanas é o período que os alemães teriam para vencer a França e forçar a rendição de franceses e ingleses de um lado, para conseguir voltar toda a sua força militar para o enfrentamento dos russos. Afinal, os russos não eram tão bem equipados, mas eram o maior exército da Europa com cerca de 2 milhões de soldados. Então não era pouca coisa para os alemães enfrentarem. Para resumir, o plano Schlieffen era o plano alemão de guerra para conseguir evitar a guerra em 2 frentes ao mesmo tempo. Para isso eles precisavam vencer os franceses em 6 semanas e, forçando a rendição dos franceses, voltar toda a sua força militar para o enfrentamento dos russos. Nessa imagem vocês conseguem ver no que consiste o plano. Então a ideia era invadir a França a partir da Bélgica, entrando no território belga, fazendo o contorno conforme as setas apontam. Esse seria o movimento das tropas alemãs. Chegariam na cidade de Paris e empurrariam as tropas francesas a partir da retaguarda. E essas tropas seriam jogadas para a fronteira entre França e o Império Alemão, e aí as tropas francesas recuando se encontrariam com outras tropas alemãs que estavam aguardando também na fronteira. Nesse movimento, então, encurralados, os franceses não teriam outra alternativa a não ser se render. Essa era a base do plano Schlieffen.
Só que no momento em que o Império Alemão invade a Bélgica, que estava neutra na guerra, os ingleses, que tinham um acordo de mútua defesa com os belgas, entram no conflito declarando guerra à Alemanha. E ao entrarem no conflito, os ingleses auxiliam as tropas francesas na contenção do avanço do Império Alemão. O plano quase funcionou, o plano quase deu certo. O objetivo era derrotar a França em 6 semanas. E durante cerca de um mês, quase todo o mês de agosto, as tropas alemãs invadiram e avançaram enormemente sobre o território francês. Franceses e ingleses conseguiram impedir o avanço alemão na Batalha de Marne, que se deu entre 5 e 12 de setembro. Os franceses e ingleses conseguem pela primeira vez impedir o avanço das tropas alemãs, que agora estão estacionadas em território francês. E a partir de então, cada uma das áreas marca a sua posição, cavando trincheiras no território para conseguir impedir, por meio dessas trincheiras, fazer defesa de seus soldados e impedir o avanço do inimigo. Nesse lado da guerra, no lado oeste, no lado ocidental, que é o lado em que a França e a Inglaterra estão enfrentando a Alemanha, a gente pode dividir a guerra em 2 períodos básicos. O primeiro período, que é o primeiro mês de guerra, que é basicamente o mês de agosto de 1914, nós chamamos de Guerra de Movimento, é uma guerra caracterizada pelo rápido avanço alemão pelo território francês, com muitas vitórias alemãs. Esse primeiro ato da guerra a gente chama de Guerra de Movimento. E o segundo período da guerra, a segunda fase da Primeira Guerra Mundial, nesse lado ocidental do fronte, é a Guerra de Trincheiras. Porque a partir de setembro de 1914 as tropas alemãs não conseguiram mais avançar. Então, franceses e ingleses de um lado defenderam suas posições e os alemães de outro também defenderam e marcaram suas posições, cavando trincheiras. E essa fase da Guerra de Trincheiras durou 4 anos. Foi até mais ou menos o fim da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu lá em 1918. Aqui vocês conseguem ver uma trincheira, né? Primeiro vamos caracterizar mais ou menos o que é uma trincheira. Eles cavavam essas valas aí que vocês estão vendo, tinha mais ou menos 1,5 metro de profundidade. Reforçavam as paredes dessa vala com madeira para impedir que ela cedesse. E aí os soldados conseguiam se proteger e marcar a sua posição para impedir o avanço do inimigo. Aqui vocês conseguem ver a imagem de alguns soldados dentro de uma trincheira, com máscaras para impedir que eles fossem atingidos por gases tóxicos, né? Alguns gases, como o gás cloro ou o gás mostarda, foram utilizados. Então houve arma química, houve guerra química ao longo da Primeira Guerra. E esses soldados estão utilizando essas máscaras para se protegerem de um possível ataque de gases. Aqui vocês conseguem ver um soldado dentro de uma trincheira completamente atolado. A trincheira, como era uma área em que os soldados viviam, tinha uma condição de higiene muito precária. Tinha muita circulação de rato, chovia, elas ficavam cheias de lama. Então era ambiente propício para a proliferação de diversas doenças. E muitos soldados adoeceram e morreram, não do combate, mas das doenças provocadas pela condição péssima de higiene que havia dentro das trincheiras. Tudo se fazia dentro da trincheira. Então vocês conseguem observar aqui a imagem de soldados se alimentando no seu período de descanso. Essa outra imagem aqui vocês conseguem perceber os soldados, uns cortando o cabelo dos outros nas trincheiras. Isso para que vocês percebam que a vida inteira ela se dava dentro da trincheira. Havia 2 linhas básicas de trincheira. A linha de frente e a linha retaguarda. Na linha de frente, os soldados ficavam por cerca de 8 dias seguidos, combatendo. Depois eles ficavam 4 dias na trincheira da retaguarda, que era um pouco mais tranquila, e eles ficavam 4 dias de folga. Então era um ciclo mais ou menos de 16 dias que esses soldados tinham no combate dentro das trincheiras. No mapa vocês conseguem perceber a linha de trincheiras que eram defendidas tanto pelos franceses, ingleses de um lado, quanto pelos alemães. A linha verde marca as trincheiras defendidas pelos alemães. E a linha roxa marca as trincheiras defendidas pelos franceses e ingleses. E essa linha amarela, que é uma linha móvel, ela marca avanços e recuos conforme as batalhas iam ocorrendo e iam alterando a posição das trincheiras. Porque houve 2 batalhas importantes em que um tentou romper a linha de trincheiras do outro. Primeiro, a Batalha de Verdun, em que os alemães tentaram furar as trincheiras francesas. Essa batalha aconteceu entre fevereiro e dezembro de 1916. Foi uma tentativa alemã de romper com a defesa dos franceses para avançar no território e forçar a rendição. Não funcionou, franceses e ingleses conseguiram impedir o avanço alemão. Só que ao mesmo tempo em que acontecia a Batalha de Verdun, durante esse período, parte das tropas inglesas e francesas, mas aí principalmente tropas inglesas, decidem fazer uma contraofensiva e iniciar uma batalha na tentativa de romper as trincheiras dos alemães. Essa foi a Batalha de Somme, que aconteceu entre julho e novembro também do ano de 1916, e também não alcançou nenhum resultado.
Essas batalhas foram muito sangrentas e não obtiveram resultado nenhum. A Batalha de Verdun, por exemplo, matou mais de 1 milhão de pessoas, cerca de 1 milhão de pessoas. E a Batalha de Somme matou cerca de 600 mil pessoas. E vocês podem perguntar, ok, esse é o lado da guerra em que os alemães estão enfrentando franceses e ingleses. E o outro lado? Porque depois de 6 semanas, os russos já conseguiram reunir as tropas e iniciar o conflito contra os alemães. Os alemães tiveram que destinar grande parte das tropas para enfrentar os russos do outro lado. A guerra no fronte oriental, ou seja, a guerra do lado oeste, que é a guerra entre a Alemanha principalmente e o Império Russo, ela foi uma guerra que iniciou com a ofensiva dos russos. Ela começou no território alemão. Só que rapidamente os alemães conseguiram impedir o avanço russo e iniciaram uma ofensiva que provocou o recuo dos russos rumo ao seu território. A primeira batalha entre alemães e russos, a Rússia levou uma vantagem, mas rapidamente os alemães perceberam um aspecto que iria ampliar o seu moral contra os russos. Eles perceberam que os russos tinham mais homens do que fuzis, e na razão de 3 para 1, ou seja, havia 3 homens russos, 3 soldados russos para cada fuzil. Os soldados russos então estavam grande parte deles desarmados. Os alemães, percebendo isso, então ficaram enormemente otimistas com relação à guerra e ampliaram a sua ofensiva no território russo e foram avançando e tomando partes do Império Russo. Ao longo da guerra, até 1917, 1918, até o final de 1917, a Alemanha tirou dos russos cerca de 1/3 de todas as suas terras cultiváveis. Vocês podem olhar essas áreas aí em vermelho, mas na parte do mapa que está em verde. Por exemplo, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, são todos territórios que pertenciam ao Império Russo, mas que os alemães tiraram dos russos num avanço significativo ao longo do conflito. Então, no fronte oriental, a guerra era enormemente vantajosa para os alemães. Os alemães estavam avançando sobre o território russo e imprimindo fortes derrotas ao Império Russo, que em 1917 já estava faminto, o povo não aguentava mais guerra e pressionava as autoridades para que atirassem do conflito.